E diante dessa pandemia do coronavírus, nós mudamos muitos hábitos, até a forma ali que a gente deve se portar quando vai tossir ou então espirrar, tudo está ficando diferente e isso reflete na propagação da doença. Para saber como a gente deve seguir cada regra de etiqueta, principalmente as respiratórias, eu vou conversar agora com a médica Miriam Dalben, ela que é infectologista do Hospital Sírio-Libanês, já aparece aqui na nossa tela. Doutora, obrigado pelo tempo. Boa noite. Doutora, a primeira pergunta que eu já faço é em relação ao uso da máscara, que a gente está falando, que quando nós espirramos é preciso trocar. Só que a gente já cai num outro problema, nem todo mundo tem máscara para ficar trocando. Quando está numa crise de rinite, tem alguma solução que a gente consiga achar num momento como esse? Então, a gente sabe, na verdade, pelos trabalhos, que a máscara, quando ela fica úmida, e a gente tem que lembrar que agora a gente tem a indicação de todo mundo usar máscara de pano, né, na hora que sai de casa, ela perde a eficácia dela, então ela consegue te proteger menos, né? A capacidade filtrante dela diminui. Então, o ideal é que quando a gente saia de casa, e lembrando que o isolamento social continua valendo, né? Então, quando a gente sai de casa, a gente espera que a gente fique menos tempo fora de casa, a gente leve pelo menos 2 máscaras e leve um saquinho na bolsa. Então, na hora que você percebeu que aquela máscara que você está usando, ela está úmida, você higieniza as mãos, tira a máscara pelo elástico, coloca num saquinho e coloca uma máscara sequinha. Esse é o ideal. Entendi. Doutora, a máscara ela continua sendo um meio aí para a gente conseguir se prevenir, essas gotículas que vão saindo no espirro e na tosse. Quando a gente está usando a máscara, antes de se falar desse uso obrigatório, falava para a gente colocar o braço assim na frente para evitar essa propagação. Ela continua valendo mesmo usando a máscara, essa medida? Continua. A máscara, na verdade, ela diminui um pouco essa necessidade, né? O que é importante? É sempre importante a gente ter um anteparo quando a gente tosse ou espirra, porque se você não tiver esse anteparo para barrar as gotículas que saem da nossa boca na hora que a gente tosse, espirra ou fala, você acaba eliminando gotículas no ambiente com as partículas virais. E aí você pode transmitir para alguém que esteja passando perto de você pelo ar ou contaminar o ambiente e alguém que porventura passe ali, toca na superfície contaminada e acaba se contaminando, né? Então, você pode usar a etiqueta da tosse, e daí a etiqueta da tosse seria, na hora de tossir ou espirrar, você protege a boca com o cotovelo, para fazer esse anteparo com o seu cotovelo, ou você usar a máscara para aquele pano da máscara servir como anteparo também. A gente tem que lembrar que a gente já tem estudos mostrando que pelo menos 25% das pessoas, elas acabam apresentando a doença e transmitindo a doença de forma assintomática, sem apresentar nenhum sintoma, né? Então fica difícil a gente fazer aquela recomendação que a gente vinha falando antigamente, da pessoa usar a máscara só quando apresentar sintoma. Como a gente tem esse tanto de gente aí que transmite a doença de forma assintomática, a gente está recomendando agora todo mundo usar máscara na hora que sai de casa. Doutora, vamos para o seguinte cenário. Trouxe 2 máscaras, estou numa crise aí, estou alérgico nesse período, acabei espirrando algumas vezes. Eu posso manter ela se eu sentir que a máscara não está úmida? Ou mesmo assim, um pouco só de espirro é o suficiente para eu ter que trocar? Pode. Então, assim, a gente não tem muitos trabalhos relacionados à máscara de pano, né? O que a gente sabe da máscara de pano é que se ela ficar úmida, e daí você tem que sentir como que tá a sua máscara, ela perde a eficácia, né? Então, mas se você tossiu ou conversou, por exemplo, no supermercado, foi sair para fazer compra, conversou com alguém, mesmo que você esteja sentindo que ela ainda não está úmida, mas que ela esteja um pouquinho molhadinha, mesmo que não úmida pela parte de fora, daí vale a pena já trocar a máscara. Por isso que o ideal é você ter mais de uma máscara na sua bolsa. Outra coisa que é interessante também que a gente sabe é assim, quanto mais camadas de pano a máscara tiver, mais ela protege a pessoa e o ambiente. O ideal é que a máscara de pano tenha pelo menos 3 camadas de pano. Ou se ela tiver 2 camadas de pano, que ela tenha aquelas dobrinhas que a gente faz, aquelas 3 dobrinhas que a gente faz na frente, para aumentar a capacidade da máscara de servir como um filtro. Doutora, a gente está falando muito de máscara de pano o tempo inteiro, é uma medida que nós encontramos para não faltar para os médicos, assim como a senhora, que enfrentam isso aí já nessa linha de frente. Essa lavagem é simples, você pode colocar ela no cloro, deixa ali por alguns minutos. Essa é a medida mais eficaz para desinfectar? Isso, então o que a gente costuma recomendar é assim para a máscara de pano, né? Chegou em casa, você tá com uma máscara de pano e você tem outra que você guardou no saquinho, se você porventura tiver trocado ali porque ela ficou úmida.
Chegou em casa, higieniza as mãos, tira a máscara que você está usando pelo elástico para você não contaminar seu rosto e coloca as máscaras num balde com água, sabão e um pouquinho de solução de água sanitária, que a gente chama de hipoclorito, né? E depois você coloca ela para bater, depois de uns 10 minutinhos, você põe ela para bater normalmente na máquina de lavar roupa, como você faz com as roupas normalmente em casa. Fechado, dicas anotadas, o pessoal com certeza vai ficar atento, a gente não pode bobear num período tão delicado quanto esse, falando de uma pandemia e de um vírus que se propaga assim, ó, com uma facilidade imensa. Doutora, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Obrigada. E você gostou desse conteúdo? Vai para a nossa plataforma lá no YouTube, se inscreve no canal, tem aquele sininho, é só clicar, você vai ser notificado cada vez que a gente fizer um vídeo com várias informações só para te deixar muito bem informado. Corre para lá, faz a sua inscrição e se mantenha muito bem informado.